né, e não de comprar, porque aí facilitaria a vida do Corinthians financeiramente falando. Mas fato é que, além das contratações e da questão aí do din-din, das questões financeiras, o Corinthians tem que focar em campo, minha gente. Porque hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta o Grêmio fora de casa, lá em Porto Alegre. Deve estar um frio lá. Se aqui em São Paulo tá o quê? 13 graus? Agora? 10, 11? Nem sei. Já tava 16. Não, agora tá 16. Ah, deu uma subidinha. Agora já tá quente. Já. Dá até pra ir na praia. Agora tá bom. Imagina lá em Porto Alegre como é que tá. E um Corinthians que vai ter que encarar o desafio do frio, mas também dos desfalques. Olha, não tem Yuri Alberto. Agora tá de boa, 18 graus. 18 graus em tranquilo. Porto Alegre. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Tá melhor do que aqui. Tá melhor do que aqui. Na hora do jogo vai estar 14 graus. Vai estar um friozinho. Mas mais que o frio, os corintianos vão ter que lidar com os desfalques. E são desfalques pesados. Nossa, muitos. Yuri Alberto, que está lesionado. Memphis, que está fora pelo desgaste da data FIFA. O Carrilho também está fora, ou seja, a gente está falando de 3 jogadores que são pilares dessa equipe corintiana. Entre outros também, o Martínez também está fora por conta da data FIFA. Tem o Raniel e o Gustavo Henrique também, que ainda estão fora por questões físicas. É um time com muitos desfalques, Hernan. Muitos desfalques e assim, é aquela coisa, né? A data FIFA acabou prejudicando o Memphis... com um tempinho a mais aí agora, depois que vai ter essa parada, porque os jogadores vão pegar uma folga para curtir esse momento dele na Holanda, né, também, né, que é um momento espetacular, de maior artilheiro da seleção. O Corinthians vai com o que tem e pega um adversário que também precisa vencer. Então, assim, não é aquele mar de rosas hoje, né? O Corinthians, o empate hoje seria já um grande resultado para o Dorival, enfim, para ir para essa data FIFA tentando esses ajustes para o retorno. Acho que um empate seria um grande resultado, sem dúvida. O empate está bom? Vai sair de bom tamanho diante das circunstâncias, Lívia? Como é que isso está sendo visto internamente no Corinthians? Internamente, até acho que para a comissão técnica, e entendendo o momento, né, de desfalques, um momento mais delicado tecnicamente falando, né, por conta das faltas, né, das ausências tão sentidas, tão importantes, um empate ok. Só que a gente está falando também do momento da torcida muito complicado, né? Por conta de toda a questão externa, de todo o impacto que os problemas extracampo têm apresentado para o Corinthians. Isso daí pesa para a torcida, né? E aí a gente também está falando de um último resultado contra o Vitória em casa muito ruim, né? Um empate que foi um empate, como a gente pode falar, modorrento, né? Bem ruim, abaixo tecnicamente do Corinthians. Então esse momento é um momento delicado. A torcida quer resultado, cobra resultado e precisa ver alguma coisa, ou pelo menos um desempenho melhor em campo do Corinthians. Também não adianta empatar jogando mal. Esse é um ponto de crítica ao trabalho do Dorival Júnior até o momento, porque o time parece que, desde que saiu o Ramon Dias, teve uma queda técnica. Mas, assim, o que a gente conseguiu apurar dos últimos dias, e principalmente dessa data FIFA, o que aconteceu dentro do Corinthians foi um resgate de confiança, porque era isso que estava faltando para os jogadores. Então, o que eu ouvi de lá de dentro é que houve muita conversas profundas com jogadores, inclusive pensando ali os atletas individualmente. O Dorival precisava desse tempo com alguns atletas específicos para conversar. Igor Coronado é um deles, inclusive, entra nessa lista, para recuperar essa confiança dos jogadores, né? Porque muitas vezes passa por esse psicológico afetado. O próprio Rodrigo Garro chegou a falar que fora de campo, se as coisas não vão bem, dentro de campo tem impacto. Pelo menos para ele, na visão dele, uma coisa que impacta. E isso tudo é blindar o time, né? É blindar o CT. Isso o Dorival faz muito bem. É um cara que é bom de papo, é um cara bom de grupo, paizão, ao contrário, né, do Jardim. do Jardim. Ele tem essa característica. Então, isso já deu uma injeção de ânimo dentro do vestiário. É um resgate de um clima mais leve depois de tanta turbulência. É curioso falar sobre essa confiança baixa, porque o Corinthians viveu um momento muito feliz que foi com o título paulista, né? Você pode dar o peso que você quiser para o título paulista, mas pro corintiano foi importante, para aquele grupo foi importante. E depois a gente vê um momento de muita baixa, né? Eliminação
na pré-Libertadores, na Copa Sul-Americana, o time que vem rateando muito aí no Campeonato Brasileiro, então é esse momento. Além de toda a questão política, né, todo esse cenário político efervescente, o corintiano tem dúvida até de quem é o presidente nesse momento, porque isso não está, né, estabelecido, toda essa questão. A gente falava muito sobre essa blindagem de vestiário, né, Hernan? E a Lívia falando sobre esse resgate de confiança. O empate tá bom. E pode ser um momento também, né, de ir para esta pausa com um clima um pouco mais leve no vestiário. Não, se você tem um bom resultado, se pelo menos você tem um bom desempenho, você tem alguma uma ideia de jogo que se apresente de uma forma melhor ali diante de um Grêmio, fora de casa, um jogo muito difícil, claro, mas pode ser um Corinthians que ganha um pouco mais de tranquilidade aí nessa pausa do Mundial de Clubes? Assim, pegando aqui ó, a tabela do brasileiro, você vê a posição do Corinthians. É um confronto direto. É um confronto diretaço, né? 11º colocado, pontos, os dois têm 15 pontos. É. O Corinthians 11º e o Grêmio 12º, aí a tabela. Então, assim, o Corinthians precisa pontuar. Precisa pontuar. Se você perde o jogo e aí tem essa coisa de zona de rebaixamento de novo, mais um ano, porque o corintiano não aguenta mais essa coisa de entra ano, sai ano, você ficar ali zona de rebaixamento. Era a obrigação do Corinthians no ano passado ter saído, era a obrigação. O Corinthians é um time que não pode ficar todo ano, 2 anos seguidos, 3, brigando para não cair ou flertando com zona de rebaixamento. O Corinthians era para estar hoje já brigando lá em cima. Tem um técnico como Dorival Júnior, tem um elenco como Memphis, Yuri e Garro. Obviamente, esses 3 não estiveram juntos o tempo todo, mas assim, é um elenco que é um time e uma comissão técnica que não é para estar brigando lá embaixo. Óbvio que existem os fatores extracampo, política, presidente que sai, aquela coisa toda, denúncia, vai de bet, não sei o que e tal. Isso influencia demais, por mais que o Fabinho faça um trabalho brilhante de blindar o CT, de blindar os jogadores, isso acaba respingando no futebol sem dúvida nenhuma. Só que o Corinthians tem que aproveitar essa data FIFA aí de Mundial de Clubes para reforçar o time, e o Fabinho vai trabalhar nessa questão dos reforços, com o pouco orçamento que tem, mas vai trazer jogadores, e esse time trabalhar intensamente no projeto Dorival, no que o Dorival pensa dentro de campo. Com o time completo, acho que aí o Corinthians consegue deslanchar, mas já está atrasado nesse planejamento aí de conquista desse ano, né? Porque o Paulista é bacana, tal, mas ficou para trás. Passou, né? Tem que Já passar foi. mesmo. Se a vida não tá fácil pro Corinthians, pro São Paulo